Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje vamos compartilhar um pouquinho esse tempo de Páscoa, né? É muito importante, onde, apesar da pandemia, você deve ter visto aí na televisão, né, nos meios de comunicação, as pessoas fizeram filas nas lojas para comprar ovos de chocolate, para comprar uma caixa de bombom, para ofertar, talvez, para seu filho, para sua filha, para alguém querido. O fato, meus irmãos e irmãs, é que, nesse tempo, o comércio gira em torno da questão da Páscoa, a questão dos ovos de chocolate, dos presentes, mas nós que somos cristãos sabemos que para nós a Páscoa é muito diferente disso. A Páscoa extrapola essa dimensão da questão dos ovos de Páscoa, da questão do chocolate ou de qualquer tipo de presente. A Páscoa para nós, de fato, nós que ganhamos um maravilhoso presente da parte do nosso Deus, quando Jesus deu a vida dele por nós, na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Quero ler com vocês o primeiro texto que vamos trabalhar nesta noite, são dois textos que vamos ler. O primeiro deles é apenas um versículo, lá do texto de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 29. Vai estar aí na sua tela, e eu vou ler com os irmãos esse texto que diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou ler mais uma vez. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos ao outro texto que vamos ler também, nesse momento, que está em 1 João. A primeira epístola de João, no capítulo 5, é um texto também conhecido dos irmãos, e eu quero ler os primeiros 5 versículos desse texto do capítulo 5, que diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Amém. Que o Senhor aplique, meu irmão, minha irmã, esta palavra, ou estas palavras ao meu e ao seu coração nesta noite. Meus irmãos e irmãs, falarmos sobre a Páscoa, é importante nós voltarmos um pouco na história do povo hebreu, quando a Páscoa ela foi instituída pelo nosso Senhor. Isso você vai encontrar lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, versículos 26 e 27, quando Deus ele institui a Páscoa através de Moisés. Você vai lembrar desse episódio quando, naquele momento onde precedia a morte dos primogênitos no Egito, então Deus mandou que o seu povo pudesse imolar um cordeiro, e através do sangue desse cordeiro, que deveria ser passado nos umbrais das portas, então a casa do povo de Deus, de todo aquele que cresce e que fizesse conforme a ordenança do Senhor, então aquela casa seria liberta. Aquela casa, ela não sofreria o dano da morte do primogênito. Observe, meus irmãos, que logo a seguir, então, Deus faz com que aquelas pessoas, e ordena para Moisés, para que eles pudessem guardar aquele momento agora de uma forma solene, e que eles pudessem realmente celebrar aquele momento. E a Páscoa, então, ela começa a ser celebrada a partir daquele tempo, para que então o povo pudesse relembrar um tempo de libertação, o povo pudesse relembrar o tempo em que o Senhor proveu para cada um do seu povo a libertação da morte, a libertação do poder da escravidão
do Egito, a libertação do sofrimento que eles estavam passando durante tantos anos. Então, observe, meus irmãos e irmãs, é que nesse tempo, então, através de Moisés, Deus institui a Páscoa, e você vai então observar que não tem absolutamente nada a ver com presentes, nada a ver com chocolates, nada a ver com coelhos, mas na verdade tem a ver com a libertação que Deus estava promovendo. Então a Páscoa não é algo do Novo Testamento apenas, mas a Páscoa é algo que Deus instituiu lá atrás com o povo hebreu, quando desejou o Senhor libertar aquele povo do cativeiro egípcio, um cativeiro que durava tanto tempo, um povo escravizado, um povo sem esperança. Então, a um povo sem esperança, Deus traz esperança, Deus traz libertação. A um povo sem esperança no futuro, no Novo Testamento, Deus traz também esperança através do Cordeiro Pascual, através de Jesus. Esperança essa que a Bíblia garante que não confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração, através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Por isso, meu irmão, minha irmã, é tão importante nós pensarmos na Páscoa como esse tempo de vitória para o povo de Deus. E é justamente sobre isso que nós vamos compartilhar com os irmãos e irmãs nesta noite. A Páscoa, vitória garantida. Vitória garantida para mim e para você. Vitória garantida para aquele que crê. Vitória garantida para aquele que teme ao Senhor e que espera nele. Vitória garantida para aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Páscoa para nós, de fato, é vitória garantida. E no texto que nós lemos com vocês, você vai observar, e você conhece bem a história certamente, que João Batista, ele fora um precursor de Jesus na pregação do Evangelho. Eles eram mais ou menos da mesma idade, porém, João Batista começa o seu ministério da pregação um pouco antes, né, naqueles lugares, e ele vai sendo o precursor de Jesus, pregando arrependimento para a salvação. E ele vai também batizando aquelas pessoas com água, o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. E enquanto ele batizava e pregava, e a mensagem de João Batista era uma mensagem eloquente, era uma mensagem veemente, era uma mensagem muitas vezes dura, chegava a dizer: raça de víboras, arrependei-vos, porque o povo era um povo de dura cerviz naquele tempo, não muito diferente dos dias de hoje, onde também ainda hoje as pessoas continuam tendo um coração duro, um coração empedernido, um coração que não deseja Deus, mas ainda assim o Senhor, ele tem se levantado, né, a cada dia na nossa vida como um Deus perdoador, como um Deus misericordioso, como um Deus que sara, que salva, e ele providenciou para nós esta Páscoa maravilhosa, Páscoa que foi uma vitória garantida para cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, pensarmos nesta Páscoa é pensarmos então naquilo que Jesus, ele realmente conseguiu fazer por cada um de nós. É claro que o Senhor poderia nos salvar de qualquer outra forma que ele quisesse, porque ele é Deus, mas ele entendeu que precisava cumprir a sua própria lei. Ele precisava cumprir a própria lei, porque o nosso Deus não poderia negar-se a si mesmo. Ele mesmo institui as leis, então agora ele precisava satisfazer a lei. E Jesus veio para isso, para satisfazer a lei, isto é, para morrer em nosso lugar. Num sacrifício, um sacrifício onde deveria ser eu e você naquela cruz. Um sacrifício que deveria ser os meus pecados, né, sendo pagos. Mas, na verdade, Jesus, ao invés de nos deixar ir para aquela cruz, Jesus resolveu, ele mesmo, fazer o sacrifício por nós. E o que nos chama a atenção é que o Senhor diz assim: olha, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. O nosso Senhor deu a vida dele por nós. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo e cultuando ao Senhor conosco, você que vai ouvir esta mensagem depois, através da rede social, sabe o que você tem feito?
Qual é o valor que você tem dado para esta Páscoa, para esta vitória que nos foi garantida na cruz do Calvário, para essa vitória que nos foi garantida com a ressurreição de Jesus lá do túmulo de José de Arimateia? Qual é a resposta que você, meu irmão, minha irmã, tem dado para o Senhor? Pois bem, quando João Batista, ele vê Jesus, a primeira coisa que ele diz é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe, meus irmãos, que João Batista, naquele momento, ele deseja, na verdade, sair de cena e deixar Jesus brilhar naquela história, e deixar Jesus tomar conta daquela história. E quando ele diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, está se referindo claramente àquele que veio para dar a vida em favor de cada um de nós, em favor de muitos, para a remissão de pecados. Assim como na Páscoa, lá em Moisés, era preciso que o sangue de um cordeiro, de um novilho, fosse imolado e passado nos umbrais da porta de cada casa de um hebreu. Agora, o sangue de Jesus, o Cordeiro Pascual, que iria ser imolado naquele tempo, então agora, este sangue não precisava mais ser passado nos umbrais de nenhuma porta, mas esse sangue que escorreria da cruz do Calvário seria suficiente para pagar, para apagar a culpabilidade do nosso pecado. Percebe, irmãos e irmãs, que Jesus, ao dar a sua vida por nós, ele pegou e ele anulou, aniquilou o escrito de dívida que pesava contra nós. Contra nós pesava uma dívida cruel, uma dívida da nossa alma. O inimigo, com o pecado de Adão, ele tinha como se fosse uma promissória assinada, e o pagamento dessa promissória era a minha vida e a sua vida. E a qualquer momento o inimigo poderia reclamar o pagamento. E aí Deus faz o quê? Deus satisfaz na cruz. Ele então paga essa promissória, essa dívida, e esse escrito de dívida agora não existe mais. Aí o apóstolo Paulo entra em cena dizendo: olha, agora então já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou, livrou você, te livrou da lei do pecado e da morte. Ah, meu irmão, minha irmã, Páscoa, vitória garantida. Vitória garantida, em primeiro lugar, pela misericórdia de Deus. Vitória garantida pela misericórdia de Deus. Misericórdia essa, meu irmão, minha irmã, que nos trouxe libertação. Isso você viu lá no passado, no texto do Êxodo. Você tem visto hoje, quando ainda hoje o Senhor tem trago libertação do cativo. Gosto muito do texto do profeta Isaías, no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar libertação aos cativos. Ah, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. Essa vitória que foi garantida, a Páscoa, vitória garantida para nós, garantida pela misericórdia do Senhor. Misericórdia que tem nos dado proteção na nossa vida. Misericórdia que tem trazido cura para a nossa alma, tem trazido cura física, tem trazido cura emocional, tem trazido cura espiritual. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, lá em Lamentações, capítulo 3, nos diz que são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Por isso, meu irmão, minha irmã, vitória garantida, sim, garantida pela misericórdia do nosso Deus. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos condenados, nós estaríamos ainda devedores do inferno. Mas se hoje eu e você não devemos nada para o inimigo, se hoje eu e você não estamos mais debaixo do jugo do pecado, não estamos mais debaixo do domínio do pecado, é porque a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem feito crédito disso? Será que você tem dado conta disso? Será que, de fato, você tem adorado a Deus por causa disso? Ah, meu querido irmão e minha irmã, você vai lembrar que a história do povo hebreu, até os dias de hoje, até chegar aos nossos dias, foi uma história muito difícil. Um povo que sofreu bastante. Um povo que foi aprisionado, levado cativo por algumas vezes.
Um povo que, ao mesmo tempo que sofria e via Deus livrando-os em vários momentos, mesmo assim era um povo que voltava para a lama, era um povo que voltava para a prática do pecado e que se distanciava de Deus. Ah, meu querido irmão e irmã, não é muito diferente nos dias de hoje. Quando ainda hoje Deus continua nos livrando por conta da sua misericórdia, e muitos de nós continua voltando para o pecado. Muitos de nós continua negligenciando esta Páscoa, esse sacrifício, essa libertação, esta vitória garantida para nós. Muitos têm negligenciado, mas meu irmão, minha irmã, àqueles que têm negligenciado, eu quero dizer, dá tempo ainda de voltar-se para Deus. Para aqueles que têm negligenciado esta misericórdia de Deus, têm negligenciado esta vitória que foi garantida um dia através do sangue de Jesus, dá tempo ainda de você voltar-se para o Senhor e você entregar a sua vida ao Senhor e então crer no Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Porque esta vitória que foi garantida pela misericórdia de Deus, ela foi garantida e esta misericórdia também tem trazido salvação para as pessoas. Observe, trouxe libertação para o seu povo, tem trago libertação nos dias de hoje. Trouxe proteção para o seu povo durante todo o tempo lá no Egito, e depois durante o tempo da peregrinação, e depois durante o tempo lá na Terra Prometida, quando Deus livrou aquele povo de várias guerras. Tem trazido também proteção para nós, proteção do homem mau, proteção contra as coisas que nos sobrevêm a cada dia, proteção e tem trazido cura para a nossa alma. E o nosso Deus, ainda hoje, assim como no passado, trouxe salvação, tem trazido hoje salvação para muitas pessoas, por causa da sua misericórdia. Ah, meu irmão, minha irmã, Páscoa, vitória garantida. Vitória garantida pela misericórdia de Deus, mas também vitória garantida por causa do amor de Deus. Lemos o texto de 1 João que nos fala sobre o amor. Nos fala que o Senhor tem nos amado. Nos fala que nós devemos amar o nosso Deus. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: será que nós temos amado o Senhor? Será que de fato nós temos amado a Deus de verdade? Porque olha o que diz o versículo 2 que nós lemos, lá de 1 João capítulo 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Ah, meu querido irmão e irmã, Deus nos ama. E isso é uma verdade absoluta e que não tem como ser, né, contradizida. O fato, meu irmão e minha irmã, é que não há contraditórios no amor de Deus por nós. Mas será que nós temos amado a Deus? Será que nós temos demonstrado esse amor pelo Senhor? Será que a cada dia a minha e a sua vida tem sido uma vida para amar o nosso Deus acima de todas as coisas? Observe, meu irmão e minha irmã, é que o texto nos mostra que esta vitória, que essa Páscoa, vitória garantida, foi garantida por causa do amor de Deus. Gosto muito do texto de João, capítulo 3, um texto muito conhecido, né? Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Meu irmão, eu acho muito interessante isso, por quê? Porque João, apesar de ter sido considerado o discípulo do amor, o apóstolo do amor, mesmo assim ele não conseguiu expressar em palavras o tamanho, a grandeza do amor de Deus para conosco. Mas ele disse algo importante. Ele disse assim: olha, Deus nos amou, Deus me amou e amou você de tal maneira, uma maneira especial, uma maneira imensurável, uma maneira sem medida, ao ponto de dar a vida do seu próprio filho. Ah, meu irmão e minha irmã, diante de tantas perdas que nós temos passado, que muitos têm passado nesse tempo de pandemia, você, mais do que ninguém, tem sabido como é perder alguma coisa, sabe? E Deus, mais do que ninguém, sabe o que é isso. E o que nós observamos é que o Senhor, Ele nos amou de uma maneira tão especial, que Ele decidiu dar a vida do seu Filho por amor a nós. Amor. Amor sem medida. Amor que não acaba.
Amor que a Bíblia garante que jamais irá acabar. Amor que a Bíblia garante que tudo pode passar, tudo pode acabar, mas o amor jamais, jamais irá acabar. Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso pensarmos nesse amor que transcende, né, o natural, nesse amor que transcende as nossas expectativas humanas. Pensarmos nesse amor que transcende aquilo que é natural para nós. Qual de nós seria capaz de dar a vida de um filho por alguém? A Bíblia diz que pode ser que por algum justo alguém se anime a morrer, mas por nós, pecadores, só Jesus, só Cristo se animou a morrer por nós. E nós continuamos sendo pecadores. Ah, meu irmão, minha irmã, precisamos valorizar esse sacrifício. Precisamos valorizar esta Páscoa. Precisamos pregar e viver esta Páscoa. Precisamos experimentar desse amor que nos garantiu vitória na cruz do Calvário. Observe, meu irmão, minha irmã. Páscoa, vitória garantida. Vitória garantida pela misericórdia de Deus. Vitória garantida pelo amor de Deus. Mas vitória garantida pela fé em Cristo Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. E aí, no versículo 4, ele diz assim: olha, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí ele completa dizendo assim: olha, versículo 5: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos garante que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra de Deus nos mostra isso. E é uma verdade absoluta para cada um de nós. Mas esta Páscoa, vitória garantida sim pela fé em Cristo Jesus. Precisamos exercitar esta fé. Sabemos que a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus para nos habilitar a crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé nos habilita a crer no céu. A fé nos habilita a crer e ter esperança de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Esta fé nos habilita a realmente acreditar, não um mero assentimento intelectual, mas uma fé viva, eficaz, uma fé operosa, uma fé que realmente pode entender as coisas que vêm do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós não vimos Jesus crucificado. Mas a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Você se lembra o que aconteceu com Tomé? Tomé, quando Jesus ressuscita e aparece aos 12, a primeira coisa, né, aos 11, melhor dizendo, a primeira coisa que Jesus ele se dirige para Tomé, dizendo assim: ó, Tomé, vem cá, coloca a mão aqui, ó, coloca o dedo aqui, ó. Vem cá, coloca o dedo aqui do meu lado para ver se está furado mesmo. Coloca o dedo aqui nos meus pés para ver se tem furo de cravos mesmo. Sabe? Ah, meu irmão, minha irmã, é pela fé. A Bíblia nos garante isso. Somente pela fé. O justo vive por meio da fé, somente pela fé. Tem muitas pessoas querendo viver de várias formas. Mas nós, meu irmão, minha irmã, precisamos entender que é a fé quem nos faz ter esperança de que a Covid vai acabar. É a fé que nos faz ter esperança que, ainda que os nossos olhos se fechem aqui através da morte física, se abrirá, se descortinará algo muito melhor para nós na glória. É a fé que nos faz acreditar nessas coisas. Nesse tempo, muitos têm andado com medo. E não vou dizer que isso é anormal, porque somos humanos. Mas, meu irmão, minha irmã,
Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isto é, lança a tua confiança no Senhor. Lance a sua esperança no Deus Todo-Poderoso, que pode fazer muito mais, ou melhor, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Lance, sabe, a sua esperança no Deus que não está alienado a esse problema mundial. Lance a sua esperança, sua fé no Deus que não está alienado da sua dor, meu irmão, minha irmã, mas que está sim sensível. E talvez você possa estar se perguntando, mas pastor, agora eu não vejo Deus do meu lado. Eu não estou vendo Deus realmente agindo e me consolando. Meu irmão, minha irmã, dê oportunidade para Deus fazer isso na sua vida. Muitas vezes os nossos problemas tentam nos cegar, sabe? Os nossos dramas pessoais, as nossas lutas, as nossas angústias tentam nos fazer não ver aquilo que o Senhor está colocando diante de nós. Ah, meu irmão, minha irmã, Páscoa é vitória garantida para nós. Garantida pela misericórdia de Deus. Garantida pelo amor de Deus. Garantida pela fé. A fé que nos move. A fé que age. Sabe? Tiago vai dizer que eu não posso ser um mero ouvinte da palavra. Eu tenho que ser um operoso praticante. Para que isso aconteça, eu tenho que ter fé dentro do meu coração. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem tido fé? Será que você já recebeu esse dom maravilhoso do Senhor? E se você já o recebeu, o que você tem feito? O que você tem feito? Páscoa, vitória garantida. Vitória garantida também pelo Cordeiro de Deus. Pelo Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a expressão de João Batista. João Batista, ele certamente almejava esse encontro. Almejava. Não sabia como seria. Mas de repente Jesus chega diante dele e falou: agora você vai me batizar, camarada. Agora chegou a minha vez. Você que já batizou tantos, agora é a minha vez. Jesus faz isso para justamente mostrar às pessoas que estavam ali que João Batista era alguém que foi realmente enviado por Deus para validar e convalidar aquilo que João Batista vinha fazendo e que as pessoas vinham recebendo. Ele mesmo recebe esse batismo. Mas, meu irmão, minha irmã, lembre-se de uma coisa muito importante. A vitória que nós temos não foi garantida pelo batismo que nós tivemos com água. A vitória que nós tivemos, a vitória que nós temos, não foi, não tem sido e não será garantida por coisas humanas, através do poder, talvez financeiro, através da condição social que alguém tenha, porque nesse tempo que estamos vivendo agora de pandemia, todos nós fomos igualados. Não há rico, não há pobre. Não há pessoa importante, conhecida, e não há pessoa insignificante ou no anonimato. Todos, literalmente todos, temos estado no mesmo pé de igualdade. Mas, meu irmão, minha irmã, vitória garantida somente para aqueles que creem em Jesus. Somente pelo Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não está falando de toda a raça humana, evidentemente, mas daqueles que creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Daqueles que o Senhor colocar fé no coração. Daqueles que o Senhor usar de misericórdia. E a palavra de Deus diz assim: olha, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E aí, nesse ponto, o apóstolo Paulo completa dizendo assim: olha, então não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é a fé que Deus colocou no nosso coração em Jesus. É através de Jesus, o Cordeiro de Deus, que nós temos então a nossa Páscoa, vitória garantida. Será que você, meu irmão, minha irmã,
que nos ouve nesta noite, já tomou posse desta vitória? Essa vitória que foi garantida para mim e para você? Se você ainda não tomou posse desta vitória, desta bênção, você ainda pode fazer isso nesta noite, sabe? Se agarre em Jesus de verdade. Abrace não só uma ideia chamada Jesus, mas abrace o Cristo pela fé. Cordeiro, simbolizando que é aquele que estaria para ser imolado em nosso lugar. Era necessário que o sangue fosse derramado. A Bíblia nos diz que sem arrependimento e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isso vale para os dias de hoje. Pois bem, pastor, então eu tenho que fazer algum sacrifício hoje? Não, porque o sangue já foi derramado na cruz do Calvário, pelo Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, Jesus. Então hoje, o que nos cabe? O arrependimento. Arrependimento para a remissão de pecado. Um arrependimento sincero. Um arrependimento que, sabendo, tendo consciência de que Deus conhece o nosso coração, a nossa mente, sabendo que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, então o Senhor sabe o que vai no nosso pensamento. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nesta noite você possa pensar nesta Páscoa, vitória garantida para mim e para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vós. Que o Senhor tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante sobre vós o rosto dele. E cada um de nós receba esta paz que excede a todo entendimento. Não uma paz como o mundo dá, mas uma paz que Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Goze dessa paz, meu irmão, minha irmã. Mas se lembre, ou lembre-se, essa paz não é a ausência de problema. A paz que Jesus prometeu e nos deu não é a ausência de luta, de adversidade, mas é uma paz interior, produzida pelo Espírito Santo de Deus no nosso homem interior, aqui dentro, e exteriorizada através de ações práticas no nosso dia a dia. Páscoa, vitória garantida para mim e para você. Tome posse dessa vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, para viver de fato sob esta vitória, né, que foi garantida na cruz do Calvário para cada um.